Amigas e amigos, muito se fala do ódio disseminado na sociedade brasileira, ódio que permeia as relações sociais, inclusive familiares. Mas uma pergunta fundamental precisa ser feita: de onde vem esse ódio? É uma geração espontânea? Surgiu do nada? Surge do nada? Evidentemente que não. Se a gente pegar alguns parâmetros, a gente compreende facilmente o sentido de onde vem essa política do ódio. Podemos pegar como parâmetro fundamental a posse do ex-presidente Lula na presidência da República em 2003. Desde então começou-se a difundir essa política do ódio. Criou-se a farsa do mensalão, uma farsa grotesca, grosseira. Tem um vídeo aqui que desmonta isso, já falei dele, publiquei novamente aqui para vocês darem uma olhadinha. Desmonta passo a passo essa farsa grotesca, grosseira. Chegou-se ao auge dessa histeria do mensalão em 2005, com essa política do ódio, quando tentaram dar o golpe no presidente, não conseguiram, mas já se utilizaram da retórica da violência, dizendo que o presidente tinha que ser sangrado. Ele tinha que chegar nas eleições de 2006 sangrando quando eles pretendiam dar o bote. Não conseguiram, não tiveram forças políticas para isso, mas mantiveram a usina do ódio em funcionamento e chegou-se a essa campanha violenta de violência, de pregação fascista, contra a ex-presidenta Dilma Rousseff. Essa campanha que levou multidões às ruas defendendo xenofobia, homofobia, machismo, enfim, tudo que a gente pode pôr aí no cômputo do que seja uma campanha de difusão da política do ódio. E chegou-se ao impeachment fraudulento, ao golpe, e as consequências estão aí: a PEC 55, as reformas da Previdência trabalhista, coisas que o ex-presidente Lula tem apontado com muita propriedade. Por questões óbvias, a presidenta Dilma foi afastada, saiu de cena, o alvo passou a ser o ex-presidente Lula. A Operação Lava Jato dirigiu todas as suas baterias para cima do ex-presidente com o objetivo claro de impedir que ele fale, que ele se manifeste, o sagrado direito de manifestação, de liberdade de opinião, de expressar os seus pensamentos, os seus pontos de vista, simplesmente está sendo cerceado. Nós tivemos aí, o Lula se manifestou em 2 ocasiões na semana passada, a reação da mídia foi violenta. Eu falei aqui no sábado passado dos colunistas cebosos, do Merval Pereira, Ricardo Noblar e Josias de Souza, mas no mesmo dia o Globo fez um editorial no mesmo tom, o que demonstra que é uma campanha orquestrada, uma campanha combinada. O editorial do Globo fala que o Lula falou para os seus convertidos, para os seus grupos, no mesmo tom da Folha, que fez um editorial que eu comentei aqui também, um editorial medíocre, mal ajambrado, mal redigido, dizendo que o partido precisa manter a militância nativa, coisa do tipo, separando aí o partido da militância. E o editorial do Globo repete o tom, dizendo que o Lula fala aí somente para os seus. Se tem toda essa questão, essa limitação, por que tanta preocupação com o que ele fala? O editorial vai mais a fundo, pede claramente que o Sérgio Moro julgue rapidamente o ex-presidente e que o Tribunal Regional Federal lá da 4ª Região lá de Porto Alegre confirme o julgamento do Moro, a condenação do Moro, para tirar o Lula de circulação. O editorial fala claramente que o Lula tem que cumprir pena assim que ele for condenado em segunda instância. Fala também o editorial que a defesa do Lula faz uma defesa política, quando na verdade a defesa do ex-presidente é jurídica. Ele defende o ex-presidente de ataques políticos, politiqueiros da Operação Lava Jato e da mídia. Inverte, enfim, os sinais, uma demonstração clara aí dessa campanha persecutória. Uma campanha que, aliás, a Operação Lava Jato tem confessado, ficou confirmado aí mais uma vez, conforme disse a nota da defesa do ex-presidente, com a manifestação desse delegado, aí, mais um delegado da Força Tarefa da Operação Lava Jato que se manifesta, o Maurício Moscardi Grillo, dizendo na entrevista que ele deu para a revista Veja que eles perderam o tempo da prisão do ex-presidente Lula. Quer dizer, antes era a convicção do Dallagnol, agora é o tempo do delegado. É uma comprovação clara aí de que aquela história do lawfare, da guerra política, jurídica que a defesa do Lula tem falado, que eles se utilizam contra o ex-presidente Lula. A Operação Lava Jato, com essa afirmação do delegado Maurício Moscardi Grillo, confirma
mais uma vez esta tese e mostra que eles realmente não têm provas contra esse presidente. Ninguém delatou o Lula, não tem nenhum documento do sítio de Atibaia, do triplex do Guarujá, do apartamento de São Bernardo, do terreno que seria do Instituto Lula. Todas as testemunhas que eles arrolaram falaram contra eles, contra a acusação deles e a favor do Lula. Ou seja, fica demonstrado aí que se trata assim de uma guerra. E o editorial do Globo confirma isso. A política do ódio vem daí. Esse tipo de comportamento da mídia serve para alimentar esses cachorros loucos. Os seguidores aí dos Bolsonaros da vida, né, de Joyce Hasselman, Marco Antônio Villa, né, e dessa turma aí dos cebosos que eu falei, é um objetivo claro de difundir a política do ódio. Esse ódio todo vem daí. Nós tivemos aqui um caso que é de um outro juiz, né, que é do mesmo nível do Sérgio Moro, que é o juiz lá do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas. A diferença é que, como ele não persegue o Lula, ele não tem o mesmo destaque na mídia, mas o comportamento é igual. Esse que condenou o Sérgio Cabral, o ex-governador Sérgio Cabral. Evidentemente que o Sérgio Cabral tem acusações, precisa ser investigado, como todos, né, que tem acusação. Não é o caso do Lula que não tem acusação, que tem é farsa. Mas no caso do Cabral tem aí acusações, deveria ser investigado, não fazer o que eles estão fazendo. Mas o fato é que, neste caso, tem aí um outro escândalo, né, do COAF, que é do Ministério da Fazenda, responsável por identificar atividades suspeitas de lavagem de dinheiro. O COAF simplesmente divulgou que o Sérgio Cabral tinha 38,5 milhões de reais em um fundo de investimento, quando na verdade eram 385 mil reais. Na pressa, né, de difundir a política do ódio, eles divulgaram isso, a mídia reproduziu, ninguém se preocupou em fazer uma verificação sobre isso. Também não podemos aplicar a mesma regra para essas reações aí, essas chacinas nos presídios, né? Como isso tem sido tratado, quer dizer, aquela ideia de que bandido bom é bandido morto, né? Tem que matar mesmo, tem que fazer chacinas. E quem fala contra, né, quem pede que se vá a fundo nas questões, que se investigue as causas, né, antes de falar dos efeitos, é tratado aí como defensor de bandido, né, coisa do tipo, defensor de direitos humanos para quem não tem direitos humanos. Essa retórica que a gente sabe aí dos fascistas, dos cachorros loucos, né, quando na verdade o que se fala é que essas pessoas que têm esse comportamento se igualam aos presos que estão lá, que cometeram violência. Não tem diferença, a retórica é a mesma, né, se deixar por conta do que eles defendem, a prática é a mesma. Ou seja, quando não se está defendendo o bandido, está se defendendo que essas pessoas que têm esse comportamento, né, vejam as coisas por um ponto de vista civilizado, né, por um ponto de vista, né, que vá nas causas do problema para ver quem é que está lá, né, quais são as camadas sociais que estão passando por aqueles problemas todos. E por que se chega a situação como essa? Tem aqui o caso de um juiz da Vara de Execução Penal de Manaus, que ele fala disso com muita propriedade. Ele que mediou lá os diálogos, né, com a rebelião lá no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, lá em Manaus. Ele diz aqui, entre aspas, ele diz o seguinte, né, o discurso de ódio que tem prevalecido tornou o cumprimento da lei irrelevante. As pessoas não estão mais preocupadas com o cumprimento da lei. Desde que a pessoa seja punida, fique presa. As pessoas falam com orgulho que os presos têm que morrer. Esse discurso, um discurso pró-violação da lei, faz com que as pessoas que sejam legalistas aparentem ser progressistas de esquerda. Cumprir a lei hoje em dia é perigoso. Exatamente isso. A difusão do ódio impede que as pessoas tenham uma compreensão como o juiz aponta aqui. Essa que é a questão toda. Aliás, a ideologia do ódio é histórica, foi assim que eles trataram os Zumbi dos Palmares, Tiradentes, Frei Caneca, Felipe dos Santos, Alfaiates da Bahia, Getúlio Vargas e vai por aí afora. Essa que é a questão que a gente precisa compreender e refletir sobre ela. Muito obrigado pela atenção, um abraço, espalhe o outro lado da notícia e até a próxima.